A paz do Senhor Jesus, tá bem? Nós estamos aqui para falar da segunda aula do mês de maio, em especial pensando nas crianças e adolescentes da acessibilidade. A aula do mês de maio, a segunda aula, tem como tema o valor da salvação. E nesta aula nós vamos falar sobre a parábola do trigo e do joio. Certo? Então, nós trouxemos aqui, o objetivo destes vídeos é pensar em possibilidades de recursos, estratégias que podem aí apoiar as crianças da acessibilidade, ou seja, crianças que necessitam às vezes de mais apoio para atenção, concentração e comunicação, em especial a comunicação que nós vamos falar nessa aula, trazendo aqui algumas possibilidades que podem ser levadas não só para essa aula do mês de maio, para outras aulas também, certo? Então, vou mostrar primeiro, né, o recurso e depois fazer um trechinho da aula, um recorte da aula usando este recurso. Bom, nós sabemos que há algumas crianças que elas têm algumas barreiras na comunicação, certo? Por vezes, algumas podem não apresentar a fala, ou ter um atraso de fala, alguns são chamados de não verbais, e outros podem, inclusive, que nós chamamos minimamente verbais, ou seja, falam, mas falam pouco ou falam em momentos muito específicos. E na aula, como fazer para que essas crianças participem? Isso é muito importante, porque talvez nem todos falem, mas todos podem se comunicar. Isso é muito importante. Todos têm o que comunicar e nós precisamos aí apoiar possibilidades para essa comunicação. Então, eu trouxe aqui este material, que ele é chamado de botão acionador. Você compra em diferentes locais aí na internet, facilmente encontrado. Botão acionador, botão regravável, certo? E o interessante dele é que, sim, você precisa aí adquirir, mas ele pode ser usado em muitas aulas, tá? Em diferentes aulas, exatamente porque ele é regravável. Então, o que normalmente nós vamos gravar aqui? O tema central, a palavra central, uma frase curta, central da aula, porque ele é acionador. Olha só. Espírito Santo. Eu gravei, é fácil gravar, olha só. Ele tem um botão aqui atrás, a gente aperta e segura ao mesmo tempo. Exemplo, olha só. Jesus. E ele fica com a nova palavra gravada. Espírito Santo. Espírito Santo. Por quê? Talvez essa criança ela não consiga pronunciar esta palavra. Espírito Santo. Mas ela pode apontar. Ela pode, olha só, é importante nós trazermos, sempre uma imagem, olha aqui. Isto, que faça referência, Então, a gente vai fazer esse pareamento, da imagem com a palavra aqui. Então, nós podemos gravar, levar alguns materiais com essas palavras gravadas, mas nós podemos também, sabe aquela criança que responde a pergunta na sala, mas lá no templo fica mais tímida, não quer responder? Olha só, nós podemos, esse aqui foi gravado para uma criança e uma criança da acessibilidade, olha só. De novo. Jesus, Então, olha só, aqui tem uma imagem, essas imagens foram retiradas da própria aula, dos slides da aula, e aí nós podemos utilizar também este recurso. A criança da acessibilidade pode gravar, sabe, aquela às vezes fala, às vezes não quer falar, Então ela pode, no momento que ela está ali mais participativa, ela pode gravar. Outras crianças da sala, adolescentes, podem gravar e vira uma festa. Todo mundo quer gravar, até os adultos querem gravar, é bem interessante, tá bom? E aqui tem o último da nossa aula que nós vamos usar. A palavra de Deus. Foi até uma frase, Na verdade, algo mais extenso. A palavra de Deus, que a gente sempre deixa junto, com uma imagem que faça ali referência. Por quê? Porque todos vão poder participar, vão poder comunicar. Então, quando a gente faz uma pergunta, interagindo ali com a criança na aula, ela pode
apertar, ela pode mostrar a imagem, né? Porque é uma forma dela também ali se comunicar e é muito interessante porque eles ficam muito felizes, porque eles vão ter esse feedback, esse retorno, né? Ouvir às vezes a sua própria voz, a outra criança também, e é utilizado em diferentes aulas, é só realmente regravar. Certo? Lembrando que é importante nós valorizarmos todos os tipos de comunicação, tá? Então, a comunicação pelo olhar, às vezes a criança não responde, mas ela olha, né? A resposta, a imagem, ela aponta, ela aqui, né? Aciona, aperta um botão, todos podem participar. Isso é fundamental, porque todos têm o que dizer, também. Vamos para um trecho da aula, da parábola do trigo e do joio, utilizando. Só observar algo aqui importante, ó. No slide, se aqui é o slide nível 2, tá? E este slide, o que foi feito? Ó, nós temos aqui o slide, certo? E, olha só, a imagem que foi retirada é daqui, tá? Então, é do próprio slide. Por quê? Nós vamos fazer referência com estes botões, né, acionadores, nós vamos fazer referência a algo que já está na aula, que está na própria imagem ali dos slides, porque o objetivo é esse, é ampliar a informação principal. Então, a informação principal dessa aula é trazer que o trigo, ele fala da palavra de Deus, do que o Senhor nos ensina. Então, é isso que nós vamos precisar reforçar. Isso até é algo importante para nós pensarmos. Quais palavras eu escolho para gravar? Espírito Santo. Né? Quais palavras? Esse é do Espírito Santo, está nesse outro slide aqui. Né, que fala que o Espírito Santo é o que nos mostra, né, os bons ensinos. O Espírito Santo é aquele que nos faz entender o que é um bom ensino e o que não é, e se não é um bom ensino, nós devemos nos afastar. Então, olha só, o que nós escolhemos normalmente gravar? Espírito Santo. A palavra principal, o conceito principal, voltado para o objetivo da aula. Isso é muito importante. Tá? Então, exemplo, o que eu quero que essa criança saia dali com essa aula, né? Na sua mente, no seu coração, que ela saia com palavras, né? Como Espírito Santo, a palavra de Deus. Por exemplo, nós podemos evitar, inclusive, gravar palavras que não é o foco. Exemplo, maus ensinos, porque algumas crianças, em especial dentro do espectro autista, eles podem apresentar o que nós chamamos de rigidez cognitiva. O que é isso? Ele tem sempre um padrão, muitas vezes, de comportamento, de utilizar alguns materiais, isso reflete aonde? Na fala, que é o que leva ao que nós chamamos, né, de ecolalia, ou seja, sabe aquela criança ou adulto que repete a mesma palavra várias vezes ou a mesma frase várias vezes? Isso nós não queremos, que ele saia dali repetindo, por exemplo, maus ensinos. Não, se, né, ele tiver essa questão dessa ecolalia, mas que seja aí, nós vamos trabalhar palavras de sentido para que ele fale, olha só, o que é o objetivo da aula. Então, sempre vamos procurar gravar o que é positivo dentro do objetivo central da aula, amém? Vamos para um trecho da aula? Então, olha só. A palavra de Deus nos conta uma parábola, isso mesmo, eram histórias que o Senhor Jesus contava para que todos pudessem ali aprender. E o Senhor nos contou uma parábola que falava que um homem, ele plantou boas sementes, ele plantou trigo em um campo, mas à noite, sabe o que aconteceu? Veio um inimigo e plantou más sementes ali, que fala do joio, olha só. E alguns homens foram ali perguntar: Senhor, o senhor não plantou somente o trigo? Por que tem joio? E ali, aquele homem pode explicar, foi um inimigo que fez isso. Ele falou: vamos lá, vamos arrancar tudo, vamos tirar. E aquele homem disse: não, vamos esperar, né, até o momento da colheita, porque no momento da colheita será separado o trigo e o joio. E olha só, este campo, sabem quem é o dono deste campo? Quem é o dono deste campo?
Jesus, você quer também mostrar? Vamos lá, vou perguntar de novo para você responder. Quem é o dono deste campo? Jesus, Jesus é o dono desse campo. E olha só, a semente, o trigo é a palavra de Deus. Isso mesmo, o trigo fala dos bons ensinos, os bons ensinos da palavra de Deus. Isso mesmo, existem ensinos que não são bons. Por exemplo, de festas mundanas, né, de brincadeiras, músicas que não glorificam ao nome do Senhor. Mas sabe quem que nos ensina a reconhecer estes ensinos? O que é ruim, nos afastarmos, e o que é bom, nós aprendermos e obedecermos? Sabe quem? Espírito Santo. Isso mesmo, olha só. O Espírito Santo. quer apertar também? Santo. O Espírito Santo, ele nos ensina, isso mesmo, é ele que nos mostra o que é um falso ensino para nós nos afastarmos, e é ele que nos ensina, nos ajuda a obedecermos, isso mesmo, porque nós precisamos ouvir e obedecer. Obedecer o quê? A palavra de Deus. O que nós precisamos obedecer? Isso mesmo, sabe por quê? A palavra de Deus, a Bíblia, ela nos conta que chegará um dia que nós também seremos recolhidos. Isso mesmo, para morar, sabe onde? Morar no céu para morar no céu com o Senhor Jesus. Aleluia, que a cada dia você possa ouvir e obedecer a palavra de Deus. Amém? Amém, irmãs. A todos a paz do Senhor Jesus.